Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio oferecido pelo Conexão Sindistal. Meu nome é Gabriela Rosa e eu estou aqui com os convidados para a gente falar bastante hoje sobre normas da distribuidora Light. Eu vou pedir para que eles se apresentem, né, nossos convidados Light aqui hoje, e em seguida vou pedir aqui para o nosso outro convidado, diretor do Sindistal também, se apresentar. Eu sou associada Sindistal, engenheira eletricista, e é um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Vinícius, eu sou engenheiro eletricista e trabalho no setor de engenharia da Light. Boa tarde, pessoal, né? Meu nome é Almir, tá? Sou engenheiro eletricista também, faço parte da Light no setor de análise de projeto e estamos aí para poder tirar as dúvidas, né? E tentar agregar cada vez mais conhecimento aí para o público, tá bom? Olá pessoal, eu sou Vinícius Airão, diretor técnico no Sindistal e vou começar a fazer as perguntas aos nossos amigos. Gente, primeira questão, né? Toda vez que a gente vai fazer uma solicitação em baixa tensão, precisamos fazer lá o nosso cálculo de demanda baseado lá nas resoluções lá do código que está lá dentro do REPON. Mas algumas vezes é necessário que o projetista adote outros fatores de demanda que não aqueles que estão previstos no REPON. A gente pode fazer esse tipo de coisa e como é que é a análise da Light quando a gente faz essa modificação, usa outros fatores de demanda? Começamos com uma pergunta boa, né? Legal. Deram sequência a eles. Vamos lá, pessoal. Com relação ao cálculo de demanda, né, a Recom BT, ela é um documento técnico que o responsável técnico tem que seguir à risca ali a questão padrão, né? A caixa de medição, como é que monta o padrão, os modelos de painéis. Agora, com relação ao cálculo de demanda, quem conhece mais essa carga é o responsável técnico. A Light não pode chegar e dizer que o responsável técnico está errado, às vezes, no momento que ele está fazendo o cálculo de demanda dele. A parte do cálculo de demanda da Recom é uma parte orientativa. Lógico, o responsável técnico ele escolheu seguir o método de avaliação da Recom, ele tem que seguir de acordo com o que ele está utilizando. E nada impede que ele aplique ou um método dele, totalmente utilizado, da forma que ele consegue, que ele calcula, ou ele também pode, dependendo vou dar um exemplo, tá? Acho que fica mais fácil eu conseguir dar um exemplo de algumas cargas especiais que começaram a surgir, né? Aí você tem alguns cooktops com cargas altas, e às vezes você tem uma sauna, algumas cargas elevadas, e eu acho que esse instalador, ele tendo ali todo o cálculo de demanda, ele pode utilizar, às vezes, os fatores diferentes do que é apresentado na Recom. Nós temos um caso também clássico que acontece, né? Às vezes os apartamentos, você pega agora estúdios, né? E às vezes você tem os ar-condicionados, apartamento pequeno, quando tem uma grande incidência, o sol bate, né? Às vezes no local do empreendimento, aí tem um ar-condicionado com a potência maior, e aí talvez aquele cálculo de demanda tem que ser ajustado, usar algum fator de segurança para melhorar esse cálculo de demanda. Então isso só ser justificado no cálculo da Recom BT e sem problema nenhum. Em caso, por exemplo, que eu estava falando do cooktop, algumas cargas, um forno com uma carga elevada, e aí ele pode colocar isso como uma carga especial e utilizar o fator de demanda dele. Vou te dar um outro exemplo também, que às vezes a gente tem áreas comerciais, uma gráfica, né? Aí eu vou obrigar o responsável técnico a usar o fator de demanda que tem apresentado no RGOM? Não. Às vezes uma gráfica, estou dizendo uma gráfica que é uma carga que às vezes a gente utiliza, né? Algum momento ali, às vezes tem muitas gráficas que utilizam um período do dia ali, e os motores da pleno vapor, você não vai usar o fator de demanda que está na Recom. Ele vai justificar lá, até se o fator dele for 100%, estou com todos os meus motores ali funcionando ao mesmo tempo, sem problema nenhum. É só justificar no cálculo de demanda e vai ser aprovado pela Light, tá? Perfeito. Complementando, né, principalmente que a gente pega bastante projetos e alguns responsáveis técnicos acaba perguntando, não existe fator de segurança? A gente costuma falar que não existe se não houver justificativo. De que forma? Né? Eu fiz todo o cálculo baseado no Recom e no final eu apliquei um fator aleatório, 2.0. O cara fez o cálculo todo seguindo o Recom, achou 50 kVA. Aí no final do cálculo ele botou vezes 2, 100 kVA. Por quê? Eu quero. Exatamente, porque Tem eu uma quero. metodologia, né? Tipo, qual o motivo? Não tem motivo, não tem explicação. Aí eu falo,
você tem que justificar o seu fator de segurança. Por que que você quer isso? Aí é o que o André Vinícius falou. Eu tenho uma carga especial, vai ser ligada de forma simultânea, então eu estou aplicando por esse motivo. Beleza, a gente aceita, mas tem que ser uma justificativa. Não pode, em todo cálculo, você seguir o recon firme do início ao fim, aí no final você aplicou fatores diferentes. Teve um caso que eu peguei um agrupamento vezes 1,5, outro agrupamento vezes 1,7, outro agrupamento vezes 2. Então, fica claro que eu quero chegar numa demanda, eu não quero fazer o cálculo correto para os agrupamentos. Só para me esclarecer, isso são casos reais, as pessoas têm entregues isso aí sério? Bastante. Sério? Real, Gente, real. então, Já tivemos casos com 200% de 200, entendi. fator de segurança de 200%. Aí Olha. O cara escreve o fator de segurança? Fator de segurança do projetista. Ué, ele tá usando a liberdade dele, enfim. É tão Vamos engraçado lá. que eu estou acostumado com projetos de maior porte, que é o contrário, eu tenho que segurar o meu cliente porque ele quer reduzir o máximo possível para gastar menos na instalação e depois eu fico com a rabuda. E aí a gente tem que pensar, esse que está colocando a carga muito maior, ele está onerando tanto a concessionária como o cliente, né? Sim. Então, a gente tem que ter o menor custo global, né? Atender ele da forma adequada e você está superdimensionando a rede da Light e superdimensionando, às vezes, o padrão do cliente, né? mas esse é o ponto. Eu acho que essa pergunta é feita, é muito, muito relevante, porque o profissional ele entende que aquele perfil de carga é diferente e precisa realmente de uma demanda maior, de uma disponibilidade maior para o cliente. E aí é onde eu gostaria de chegar, né? Que eu acho que é o legal. Antes de você completar, o Vinícius Airão sendo o Vinícius Airão. Ah. Entende não. Se ele entendesse, ele justificava. Ele não sabe o que está fazendo, ele tem medo, ele bota. Esse é um nome de fator de segurança. Tá? Vou partir da premissa. Pula, agora volta com você. Vamos partir da premissa que o profissional esteja, de fato, querendo ajustar o projeto à realidade de carga do cliente. É isso que eu gostaria de extrair. Como isso deve ser apresentado? Porque você falou uma coisa que faz total sentido. Eu fiz todo um projeto, uma prancha lá, que segue à risca os fatores de demanda do Recon, né? Que seja 70%, 50%, blá, 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 e no final lancei. Não, realmente não faz sentido, né? Então, como é que eu apresento isso? Eu entendo, aí vocês validem, me corrijam, adicionem, que eu tenho que, desde lá do primeiro cálculo de carga e demanda, ir aplicando os fatores. Aqui seria 70, mas não, aqui eu vou colocar 100 e colocar uma observação. Perfeito. E aí lá embaixo, bota um asterisco, Na que prancha do seja, projeto. na prancha Você só mesmo. fala Exatamente. com o Exatamente. Entendi. Ou seja, eu construo, mesmo que eu não esteja seguindo o Recon, porque até lá no PSD você tem como sinalizar outros, você tem que ter uma lógica ali desenvolvendo aquele fator, né? Exatamente. Na própria Recon, a gente já tem alguns fatores, por exemplo, na parte de iluminação e tomada, a gente já tem essa observação no final da tabela Tem dizendo sim. que ele pode utilizar outros fatores. Aqui está explicando lá um caso que você usa simultaneamente a iluminação e tomada, uma parte da iluminação e tomada. Sim, sim. Você também pode fazer uma parte do cálculo, não, olha, minha iluminação, e ele justifica lá, a iluminação é tanto, essa iluminação eu uso simultaneamente. Agora, deixa A eu tomada perguntar para eu uso, você. aí você vai ter que justificar e apresentar isso no cálculo de demanda. Um outro exemplo, a parte residencial na seção B da Recon, né, que a gente utiliza aquelas Era isso que eu tabelas, ia né? perguntar agora. As tabelas, a gente já também orienta isso na Recon quando você utiliza chuveiro elétrico com cargas maiores. Hoje em dia, antigamente a gente só tinha chuveiro de 4.000. Não, hoje 4.400. 4.400. Tá, hoje você tem 5.500, 7.500. O Padrão Sete- virou 7.500 o padrão. 7.500, né? Então aí lá já tem orientando também, tá? Até, se eu não me engano, até 5,5 5,5. que você usa 10%. Acho que é 4.4, né? 1,1. 1.1. Você usa 10% e quando são equipamentos de aquecimento de água maiores, você já usa um fator um pouco maior, Sim. 1.2. Seriam 20%, tá? Isso é orientado. E aí vai depender também, às vezes, você tem um imóvel com aquecimento na torneira, aquecimento no chuveiro, e aí ele justifica e apresenta o fator Com de certeza. demanda dele. Tem Tá? dentro daquela lógica. E aí, só para a gente pular essa pergunta, vamos lá, terminar. Como que a gente faz isso quando eu estiver avaliando pelo critério de área? Porque até até 4 unidades, né? Fator de carga, depois eu passo a avaliar por fator de área, olhando para. Aí vem aquilo, é residencial, é comercial e tal. Porque quando a gente faz a diversificação utilizando os fatores de área
Para residencial, eu faço lá, represento o meu 40 amperes, meu 63 amperes que seja, por questão de representação, calculo a minha demanda de serviço, ou seja, já tenho 3 quadros ali na minha prancha, mas que eu tenha 40 ou 100 apartamentos, se for um bloco só, é um quadrinho diversificando tudo. Então, como é que eu faço isso? Eu posso justificar isso como? Esse Você aumento. diz o Esse fator- aumento, Quando eu exato. uso o critério da área, Então, como é que eu faço isso? como eu falei, quando você tem aqui aparelho de aquecimento de água com cargas maiores, você já tem lá o exemplo de aplicar o fator, Uhum. 10% e 20%. Agora, você tem Vocês entenderam a pergunta? Não, entendi. Por exemplo, a gente já teve casos reais, tá? Que aquilo que eu estava falando, às vezes você tem um prédio que bate sol num período da tarde ali, que você tem os... O que acontece? Você está com os ar-condicionados ali, às vezes os quartos, né? Eles estão numa posição que a parede do apartamento chega a ficar quente, né? Então, você quando chega no horário de pico, né, de demanda ali, você está com esses aparelhos todos ligados simultaneamente, né? E o ar-condicionado, normalmente, você tem um entrando, saindo, e às vezes, nesses casos, você tem uma quantidade muito maior de ar-condicionados utilizando ao mesmo tempo. E aí ele pode justificar esse fator devido à utilização de quantidade de ar-condicionados. Os apartamentos hoje estão cada vez menores, né? Algumas coisas aumentam, os apartamentos estão ficando menores. Aquelas coisas. E aí, E aí- para dar desculpa te cortar, mas para dar um exemplo de como a gente aceitaria, vamos dizer, no projeto, no caso de uma seção B, pegando o exemplo do ar-condicionado, é você exatamente aplicando o fator no final do cálculo. Eu peguei ali a área, peguei ali a quantidade, né, multipliquei um pelo outro, deu 60 kVA. Eu aplico ali um fator a qual eu estudei, né? Eu, como responsável técnico, estudei, entendi que esse fator, pela simultaneidade do coerente, ar-condicionado, né? é coerente, e eu aplico no final da conta. Perfeito. Se eu quiser chutar um pau de barraca e eu Isso é quero muito- calcular esse negócio, não quero usar a área, posso calcular Se você apresentar o seu cálculo de demanda, Mas aí tem que ter um sentido, né? Tem uma metodologia também. Porque eu vou esse usar- horário... eu não quero calcular por área, eu vou usar o cálculo original do Porque a recurso, seção A mas que tá falando, se a seção A, posso chutar o pau de barraca e fazer isso. Boa pergunta, eu poderia? Porque o seção B, ele... Discussão que a nós gente- tivemos outro dia. Tivemos não uma pode, discussão. às vezes você... Aí a gente tem que pensar no menor custo global lá para atender essa instalação. Às vezes você pega um empreendimento que você calcula pela seção B da Recon lá dá 100 kVA, e aí você faz o seu cálculo dá 300. Aí a gente tem que... Mas olha lá, a gente está que partindo da ter- premissa que a gente precisa desses 300, entendeu? A gente tem que partir dessa premissa. Coisas extremas Sim. Não, se você apresentar o seu cálculo de demanda, sem problema nenhum. Tá, e aí falando em coisas extremas, eu me lembro, não vou citar o nome, mas a gente comentou aqui por fora, alguns anos atrás eu tive, alguns bons anos, mais de 10 anos, essa discussão. Quando a gente calculava lá pelo Recon, chegava uma carga, botar lá uns 150 kVA, né, mas a gente sentia que não ia dar, e não dava, né, lá no final dos anos 2000. A gente aumentava, se a gente usasse outra metodologia que não o Recon, essa diferença não entrava nos cálculos de participação financeira. Isso ainda é válido ou eu estou falando uma besteira? Não. Acho que hoje, se eu tiver o cálculo de demanda justificado, a gente entende que é de uma forma adequada, a gente não tem essa diferença. Não tem. Porque não é uma conveniência do consumidor, né? Vou dar um exemplo que acontece, já aconteceu comigo, quando trabalhei um tempo na expansão, analisando os projetos, que hoje o Cauê é o responsável lá. Então, a Orla do Rio de Janeiro aqui, né? A Orla do Rio de Janeiro, você chega em época festiva, você pega uma área de Copacabana, É 100% você, praticamente. os apartamentos que estão frente para a praia são apartamentos com poucas unidades, apartamentos grandes, e você não tem como aplicar o fator da Recon. Ali você vai ter que aplicar um fator totalmente diferente, o responsável técnico vai ter que analisar essa carga. Você imagina isso aí numa virada de ano, Não, você os imagina. apartamentos com festa, Dá uma todo mundo proteção geral. ligado, os ar-condicionados todos funcionando, e aí não pode ser aplicado o fator da Recon, principalmente o fator da seção B da Recon. Isso aí não vai funcionar, né? E aí, alguns outros casos que a gente orienta, a gente já fala que unidades que têm cargas especiais, que nem as coberturas, mas não necessariamente pode ser cobertura. Às vezes você tem um cliente que ele está lá no segundo andar e ele tem uma carga especial, ele colocou tudo Eu visitei um apartamento de 150 metros quadrados que quem chegou uma Projetou. demanda de 70 kVA. O cara botou o cara botou um monte de tudo elétrico na casa do cara. Torneira E elétrica. aí é um caso coisa desse, bem Te potente. falar, pelos casos que a gente pega, isso não é tão surreal. Tem casos de coberturas ou até mesmo apartamentos convencionais pedindo ali os 300 amperes.
entendeu? Chegando a 90 muita kVA. A gente corrente. orienta que o Nossa. pessoal Entendeu? faça realmente esse cálculo de demanda, verifique realmente como é que está sendo feito para você não onerar o cliente, né? Não Às é. vezes você está fazendo uma reforma, aumentando muito a carga, e quando você vai depois de fazer uma medição dessa carga, você vê que não tinha nem metade, não precisava nem metade dessa carga. É, assim, a gente tá partindo da tem que ser- premissa, né, que o cliente vai Sim, precisar alguma coisa E aí, um assim. caso desse que está falando, você tem um apartamento, você vai considerar ele com cargas atípicas, aí você faz o cálculo da seção B das unidades, e essas cargas atípicas você já faz pela seção A e soma. Perfeito. Né? Isso é o que a gente aconselha. É, porque realmente não tem uma metodologia. E aí, inclusive, eu peguei um projeto bem grande que deu não vou dizer um problema, né? Mas eu visualizei que poderia acontecer isso. E ué, como que a Light aceita isso? E a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu conversar, mas acho importante trazer para a mesa para todo mundo aprender. E aí, continuando agora. Falando de projeto, vamos falar um pouquinho sobre projetos especiais, principalmente voltada para a área de quando a gente vai executar isso, aliás, voltado para parte do processo de quando a gente vai executar isso. Vamos supor que eu tenha lá uma CSM, alguma coisa nesse sentido, que eu não consiga respeitar o limite de curvas conforme pré-estabelecido pela Recon, ou que eu não consiga utilizar especialmente aquela caixa. Como a distribuidora consegue ajudar o projetista e o cliente, obviamente, nesse aspecto, e como isso pode tornar, o custo responsabilidade do cliente ou não, né. Porque, por exemplo, até "X" demanda, a Light lança o ramal. Isso pode ter alguma mudança em função dessa engenharia especial? Hoje, a gente atendimento na rede aérea, você está falando provavelmente da parte de rede aérea, Rede né? Onde a aérea, Light, rede aérea. hoje a gente optou por lançar o ramal até o padrão de medição, até a medição, né? Nos casos de rede aérea, o ramal aéreo, e até carga até 200 amperes. Acima de 200 amperes, o cliente já seria um cliente de média tensão. Ele montaria provavelmente uma simplificada. E aí, nesses casos, se você está com uma dificuldade de instalar o padrão, não tem espaço para você montar uma subestação de média tensão, não vai ter espaço para colocar transformador, mesmo lá, vamos partir para pedestal, não dá para fazer. E aí a gente vai analisar pontualmente, a própria equipe do Almir, você vai entrar com o projeto pedindo essa análise, eles vão analisar se realmente não tem espaço, tá? E aí, se não tiver espaço, a gente vai alinhar nossa equipe interna como que vai ser lançado esse ramal. Então, um caso ou outro, a gente pode definir, você às vezes não tem espaço nem para colocar o padrão de medição, nem para lançar um ramal aéreo. A gente pode definir que seja um ramal subterrâneo. Então, tem que ser alinhado, na própria Recon a gente coloca que casos atípicos e que não estão enquadrados ali no padrão da Recon, a gente vai tratar pontualmente. Aí com a equipe do Almir, acho que agora ficou mais fácil, né? Depois o Almir vai poder falar um pouquinho aí do grupo que nós criamos de análise de projeto, e aí ficou, acho que, mais fácil e a gente conseguir tratar esses casos específicos. E aí até complementando, hoje quando a gente parte de baixa tensão, a gente costuma muito ter uma troca com o responsável técnico diretamente e a gente tenta sempre adiantar ele, né? Na questão de você ter um painel especial, você ter uma solicitação especial para fazer, é interessante que talvez você entre primeiro em contato com dúvidas técnicas, né? Que é um e-mail que a equipe do André está respondendo diretamente, porque acontece que eu tenho um PC que eu vou reformar, só que aquele PC, ele não, eu botando um novo modelo, né, o painel, não cabe no espaço que é previsto. Então, o André, muitas das vezes, manda a solicitação para o André, especifica como que é o espaço, a gente faz visita no local, vai a equipe da engenharia, vai a equipe do projeto e orienta o responsável técnico diretamente no campo, né? O que a gente pode fazer? Tem casos que realmente não tem como, mas a gente pode parcionar, pode mexer um pouco no painel e pode adaptar ali para aquela situação específica. No caso da média tensão, quando a gente fala que passou da medição direta, né? Passou do 76 kVA, tem que migrar para a média tensão. E aí isso é avaliado da mesma forma, pontualmente. Então, o cliente entrou para mim com uma solicitação de medição indireta, né? Passando de 76 kVA no aéreo. Em rede aérea, isso é Em rede importante. aérea, isso aí, rede aérea. O cliente tem espaço? É a primeira avaliação que a gente tem. Tem espaço para ele montar uma simplificada? Tem espaço para ele montar uma simplificada aérea, subterrânea? Pô, tem espaço. Então, não tem um motivo, em teoria, ali para ele não migrar para média tensão. Poxa, Almir, não tem espaço.
Aí fica a critério ali do meu grupo de avaliar. Não tem espaço, mas qual o motivo que ele não tem espaço? Show, não tem espaço, mas tem condição de ele montar o painel. Pô, eu vou atender do jeito que ele está me pedindo, ou eu posso, por exemplo, externalizar ele botando uma medição em pós. Tem alguns casos que a gente já liberou até dessa forma, até alguns clientes responsável técnico até preferiram. Não, tá bom que eu não precisei comprar CSMD 600 como um todo. Uhum. O Alight foi lá e construiu, botou a caixa de medição diretamente no poste, e o cliente precisou montar só a CPG lá 600 para ele ter um ponto de acesso. Mas isso daí são casos especiais, né? Casos São especiais, né? casos Casos muito pontuais, né? E aí um caso que talvez não seja nem tão especial, pelo se ser corriqueiro, eu tenho um número, já que eu sou uma certificação de ramal, eu tenho um número máximo de mudança de direções. Tá? Sim. Errado? Quando eu aí, disse sim. curvas, é nesse sentido. O ramal da Light, às vezes você tem dificuldade, não é igual um cabo singelo que você usa no... E aí, mas tem alguns casos, né, que você não consegue só aquela mudança de direções, precisa de mais. Como é que a gente resolve isso? Gente, pode passar o cabo, tem que comunicar primeiro vocês. Isso é uma coisa Tem que comunicar, a gente quando pode fica- talvez ir uma opção do ramal subterrâneo. Será que tem dificuldade? Você não consegue trazer o ramal para o aéreo com quantidade de curvas, você pode trazer ele para o Temos subterrâneo. problema do arroz veterano, que você me passa 100% dos custos, esse é um ponto. Paga a diferença do Por custo. isso que eu perguntei, essa foi a pergunta. Sim. Prefeitura de obra. Mas essa seria uma solução. Não consigo fazer, transformo um ramal subterrâneo com solicitação do cliente. Por conveniência do cliente. Nesse caso, acho que não seria conveniência Na do verdade, vai ser cliente. conveniência porque assim, a edificação do cliente lá que está com dificuldade, não é por causa da concessionária, né? O cliente tem uma limitação técnica lá que ele não consegue montar o padrão de acordo com a norma da concessionária. Esse é o Então, ponto, como o início da pergunta foi toda essa, como isso pode implicar em custos? O custo realmente é passado para o cliente a diferença do custo de um ramal Sim. aéreo para um ramal subterrâneo. Perfeito. Isso eu digo na carga até 150 kVA, que é acima de 150 kVA. Então, quando você entrar num caso desse com uma carga maior, né, que você não consegue talvez atender em média tensão, e a carga é maior que 150 kVA, a gente já diz na Recon que é preferencialmente um ramal subterrâneo. Sim, e Essa depois de preferencialmente, a Light não vai cobrar. 225 é obrigatoriamente. Isso. Obrigatoriamente, que a gente não vai conseguir lançar a quantidade de ramal aéreo, a gente não vai conseguir atender a quantidade de ramais aéreos. Não, perfeito. Ou seja, funcionaria em termos de engenharia, é possível fazer? Eu acho isso legal, porque o fato... Não, Você para eles agora é ramal subterrâneo essas ligações de vocês. Não, no caso que fato- você não consegue montar sem as curvas, né? Não, mas Dependendo. olha só, isso não é tão comum assim. Sim. Tá, mas tem uma solução. Acho que essa é a discussão, né? Que em termos de engenharia é possível. Não existe impossível com a distribuidora. Existe o quanto custa, quem paga e qual é a alternativa técnica. Foi que nem o Almir falou, a gente pede o seguinte para os instaladores, né? Agora a gente já tem um tempinho o canal de dúvidas técnicas, dúvidas_técnicas, né? @light.com.br, e a gente tentar, antes de apresentar o projeto, antes de, às vezes, você montar um padrão de medição, faz essa consulta que já fica tudo alinhado, aí a gente não perde o tempo tanto da concessionária como do cliente, verba. E é respaldo também, né? Para você desenvolver Exatamente, uma isso aí. solução, você Já vai submeter um entrar projeto. esse processo todo redondo, já respaldado. praticamente aprovado, né? Isso Que a aí, gente é importante que projeto atípico, né? Não Não é todo mundo, gente. todos os projetos. Aí a gente- Eu acredito que o pessoal não vai, assim, não é um desejo, como ele falou, o pessoal ficar triste, não é um desejo do instalador fazer isso. A não ser que, inclusive, já está previsto na Recon isso, seja uma conveniência do consumidor. Por exemplo, eu não quero cabo lançado na minha... Aí não tem jeito, Aí a gente faz subterrâneo, mas você paga. E é isso sobre, né? Tudo bem. Exato. Bom, falando agora sobre... Acho que a gente pode continuar nessa coisa, né? De projetos especiais, caixas, execução. Só que Não, a gente vai conversar, gente, até amanhã. Olha só. Falando sobre isso, eu acredito que foi nesse sentido também que vieram essas propostas das novas caixas que estão para ser lançadas agora em 2025. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desses novos materiais e de que mudanças a gente está falando para esse ano. A gente está com a previsão de revisar a Recon, né? A Recon BT, de baixa tensão, lançar uma Recon 2025. A ideia de lançar... às vezes o pessoal fala assim, está mudando toda hora o padrão. Não, a gente sempre tenta mudar para melhorar, né? Melhorar. Você está com nova tecnologia, às vezes você tem um padrão de medição que pode ser menor do que a gente já utiliza hoje. Um exemplo, né?
Então, a ideia inicial da mudança da Recon é com relação ao medidor de 200 amperes para microgeração. Então, como a gente vai precisar mudar a Recon, né, acho que o pessoal você vai ficar contente, né? A gente parar de usar lá aquela caixa de medição indireta para 200 amperes, a CSMI ou CMI 200, a gente já está com previsão de chegada desse material, foi conforme eu até apresentei lá no evento que nós fizemos na Light, e aí a previsão de chegada, a gente está com previsão de chegada desse material, assim que esse material chegar, a gente já vai lançar a Recon com a mudança dessa caixa. Então, a gente vai voltar para o padrão normal, né, que a gente fala que é o normal, Anterior, né? é medição direta, né, que a gente atende todos os padrões de medição direta até 200 amperes. E nesse caso específico de microgeração, a gente estava Medição direta. sendo obrigado a utilizar a medição direta. Aí a gente vai aproveitar essa mudança da Recon, um problema que a gente estava com as medições de serviço, né? A última revisão da Recon, nós mudamos o padrão de serviço quando ele está derivado ali antes da proteção geral da edificação, né, que é uma questão, quando você tem carga de prevenção de incêndio, esse serviço ele tem que estar derivado antes da proteção geral da edificação. E aí, nesses casos, a gente está agora exigindo que o padrão seja com uma seccionadora. Até 63 amperes não é obrigatório. Acima de 63, seccionadora, que eu digo é o padrão que já contempla a seccionadora, tá? Não é uma seccionadora separada. CSM 100, Isso. CSMD Aí nós 100. criamos a CSMD ou CSM 100 e a de 200. A de 200 já tinha, né? A gente só criou a mais a CSMD 200. E aí, como aumentou esse padrão, o pessoal vem encontrando dificuldade nos casos de reforma. Então, você tem aquelas entradas de energia que você tem a entrada, às vezes uma entrada de garagem, uma portaria que você não tem altura, está ficando difícil o cliente montar uma CSM ou uma CSMD. E aí a nossa ideia é criar uma CSM na horizontal. E aí nós temos alguns modelos que a gente está... Vocês, inclusive, publicaram no evento, nós né? mostramos no evento como que vai ser esse modelo. Só de 200 amperes, que eu até conversei com o Mico, a gente está com um caso aí, talvez sirva até para um piloto já com fabricante. Uhum. Então, a de 100 amperes já está tudo ok. A gente, se acontecer um caso, aparecer casos com falta de espaço, mandou Já pelo tem. dúvida técnica lá, a gente está conseguindo já adequar e já montar essa caixa. No caso de 200 amperes, que a gente tem uma dificuldade maior, que são cabos com bitolas maiores, que pode ter cabo até 95 milímetros, e aí a gente ainda está em teste com o fabricante. Aí a gente está com um caso aí, vamos fazer um piloto, mas acredito que aí até lançar a Recon já está tudo definido, a gente vai colocar isso na Recon. E aí você vai diminuir a altura do padrão ali na entrada da edificação. Certo. Colocaria a caixa de proteção geral e na horizontal essa CSMD. Perfeito. Beleza, essa próxima reclamação, porque não tem espaço na horizontal também. Aí, Mudou, tá falando assim. Inclusive, Não, veio mas aquela... aí no Aí caso ele vai manter os dois, né? Porque É. hoje o problema... Quase. Hoje o nosso padrão ele é muito verticalizado, né? Então a gente não tem muito esse problema. Mas quando a gente fala de que o painel da pessoa não tem altura, tá? Aí a gente entra na questão de fazer ele mais horizontal. Então muitas pessoas até têm essa dúvida. Quando entra no Recon, às vezes a gente recebe projeto dessa forma, painel especial. Aí quando a gente abre o painel, é um painel com 3 medidores, que é aquele painel menor. Aí, gente, por que ele está botando painel especial? Só que tá no Recon o painel com 3 medidores. Então ele é só menor. A mesma coisa vai ser o do serviço. Eu vou permanecer com o serviço SSMD 100 ou 200 verticalizado, né, todo na vertical, mas também eu vou ter a possibilidade de ter ele na horizontal. Para eu, ao invés de trabalhar na altura, eu vou trabalhar... Vamos só ver como que a gente vai chamar, né? O Gabriel tá falando, essa salada de letras. Ai, gente, olha, eu vou dar minha sugestão, hein? Vou mandar minha sugestão para batizar essa caixa. Tem que entrar pra história também, né? Porque... assistindo, vamos criar um e-mail, dê sua sugestão, @Gabriela Rosa, do PR. Enfim, gente, e ainda dentro dessa coisa de caixa, materiais e tal, acho que a gente tem um precedente bem legal aqui pra gente conversar sobre reforma e mais algumas coisas. Uma proposta que a gente viu lá foi uma
uma caixa que uniria a função de PPGP junto com o Sim, sim. serviço, que ainda está a ser batizada, aliás, entendo, Isso, né? isso. Mas eu acho que essa é uma solução bem legal. Um ponto de observação que eu acho bem positivo é que essas mudanças vêm sempre se complementando, né? Então, como a gente teve a necessidade de seccionamento na medição a montante, a gente teve mudanças, eu chamo de família 100, entrou a família 100 ano passado e agora a gente tem isso. E aí, falando sobre reformas, quando a gente tem casos de troca de ramal por conta de reforma de PC, normalmente o cliente às vezes fica na dúvida, ou muitas vezes falando como quem conversa com o cliente final, nem sabe que uma determinada alteração pode ocasionar uma necessidade de troca de duto, uma necessidade de troca de ramal, porque isso tem a diversificação de vocês, tem a questão de segurança também. E aí, como que funciona isso hoje? De quem é essa responsabilidade? Como que a distribuidora tem essa conversa com a gente, com o cliente? O cliente ele tem que apresentar previamente o projeto, né, para análise do nosso grupo de análise de projeto. E aí, nesse momento, o que acontece? Uma reforma, eu acho que uma entrada nova, um empreendimento novo, acho que está bem claro, né? Você tem a proteção geral, ela precisa estar no máximo 3 metros de linha de propriedade, e a gente sabe que nos casos de reforma, às vezes fica inviável você conseguir instalar essa proteção geral ali na portaria ou numa entrada de serviço a no máximo 3 metros. Tem muitos casos aqui no centro do Rio, na Zona Sul, que você tem a entrada coletiva toda no subsolo, e aí não tem espaço no pavimento térreo. Esses casos são analisados, não vou dizer pontualmente, que é analisado, todos os casos são analisados pelo nosso grupo de análise de projeto. E aí um caso que acho que é bem importante a gente falar aqui, é na questão quando esse PC ou ele está num subsolo ou ele está afastado mais de 3 metros. Vou dar um exemplo. Você tem lá uma entrada coletiva, o painel, o quadro de madeira, né, o quadro A2 antigo, A1 ou A2, ele está a 15 metros de distância do limite de propriedade e a proteção geral está lá dentro. Esse ramal, ele está lançado pela Light hoje, atualmente é um ramal de conexão que ele vai até o painel antigo, né, o existente hoje de medição. E aí a equipe vai analisar o seguinte, ele vai analisar se tem necessidade de realizar a substituição desse ramal. Cheguei hoje, o aumento de carga do cliente o ramal comporta essa carga que ele está pedindo, ou às vezes é só uma reforma. A Light não vai pedir para ele, vamos fazer uma obra inteira para trocar ramal, substituir ramal, o cliente preparar um duto novo. Então, nesses casos específicos, que às vezes a carga comporta, a Light o pessoal da análise de projeto vai aprovar esse PC no local que ele se encontra. Tem algumas exigências, como ele está mais de 3 metros, a gente vai exigir que esse disjuntor ele tenha uma botoeira de acionamento à distância. Você vai ter que instalar essa botoeira lá no limite de propriedade, nos 3 metros, ou na portaria da edificação, e vai ser liberado dessa forma. Não, o caso da reforma é um ramal antigo, assim, em mau estado, pode ser que seja um ramal que já está muitos anos ali, pode ser um ramal que não comporte a carga que o cliente está pedindo de aumento de carga, aí não tem jeito. Como vai ser uma reforma com substituição desse ramal, a Light vai exigir que esse padrão seja até no máximo 3 metros, porque senão a gente vai ter que lançar esse cabo até a distância de 15 metros onde se encontra o painel. Então, E para o caso... quando o ramal, quando por um motivo técnico qualquer, a Light entender que tem necessidade de trocar o ramal, aí a gente tem que adequar, e aí o ramal da Light agora vai até 3 metros da divisa lá. Dali para frente, até o PC, continua sendo energia não medida, mas agora já é um ramal protegido. Aí você tem uma proteção. E é lançado pelo cliente. Isso. Tanto a infraestrutura de duto, abrivar, seja o que for, quanto o serviço e o custo desse cabeamento é do cliente. Exatamente. O cliente é uma obra nova. Agora uma pergunta, só para complementar isso que o Vinícius falou. Por conveniência técnica da distribuidora, não é a distribuidora que lança isso? Então, regulatoriamente, o limite de responsabilidade da distribuidora é no limite de propriedade com a via pública. Tá? Então, em questões de ramal subterrâneo, a Light ela libera a utilização até 3 metros. A gente sabe que tem casos, numa entrada coletiva, umas cargas altas, você não consegue colocar essa entrada toda para a via pública. Então, às vezes, a gente libera a no máximo 3 metros esse primeiro ponto de conexão. Então, o ramal de conexão da Light, o ponto de conexão vai ser nesse primeiro ponto, que pode estar a no máximo 3 metros.
Então, quando eu substituo esse cabo, a gente vai exigir isso, que ele esteja no máximo. Onde eu colocaria uma totalizadora, por exemplo? Totalizador a gente só vai exigir se for ligação nova. Ou se o cliente quiser a medição. A maioria das vezes não vai ser. Medição o SMLC. A maioria das vezes em reforma, o cliente não é obrigado a botar a totalizadora. A totalizadora, ela só existe dentro do sistema SMLC, tá? A gente não Sim, tem totalizadora tem que ter. fora do sistema Esse é o SMLC. comando, né? Isso, é o sistema de medição e leitura centralizada. E assim, para adicionar, a gente também pensa muito de acordo com o tipo de obra que vai ser feita, né? Vou dar um caso específico. A gente está falando de situações específicas, né? O cliente ele tem ali montado o painel dele todo no subsolo e hoje o nosso ramal está chegando tudo no subsolo. Só que ali eu tenho 5 conjuntos de cabo 240 chegando no subsolo e alimentando o cliente no subsolo. Para eu atender a nova demanda daquele cliente, eu preciso lançar mais um conjunto. Não é vantagem para mim, nem para o cliente, eu pedir para ele relocar tudo para o térreo. Não, coloca tudo no térreo, que eu vou lançar agora 6 conjuntos no térreo. Não é vantagem nem para a Light, não é vantagem nem para o cliente. Então, nesse caso específico, após uma avaliação, cara, eu vou avaliar as linhas de duto do cliente, o cliente vai construir até o limite de propriedade, e eu vou reforçar aquela alimentação com mais um ramal, chegando mesmo no subsolo. Mas aí entra a questão do sistema de eletroboia, do disparo à distância também, por conta de estar no subsolo. Então, não é tudo ferro e fogo. Acabou a situação de o cliente estar a 15 metros de distância. A gente vai avaliar a questão de um todo, né? De uma obra como um todo. Eu não posso, da mesma forma, falar, cara, eu vou ter que construir vou substituir o ramal. O cliente vai construir vai ter que construir a linha de duto dele interna, que é de responsabilidade dele, mas do limite de propriedade até os 3 metros ali, o cliente tem que levar a CPG e o serviço, né? Isso quando eu preciso fazer a minha substituição do ramal. Quando eu não preciso, não pode manter, no caso ali aos 15 metros, coloca a botoeira na portaria, onde um local de fácil acesso, não deixando ali na distância de 3 metros do limite, que vai ser aceito sem problema nenhum. E por isso que é muito importante o projeto aprovado antes, né? Não, O nossa. responsável técnico comprar o material, começar a montar depois que o projeto está aprovado. E quando a Aí gente você está vendo, fala de... quando é uma ligação nova, eu acho que a Recon está bem clara como é que você tem que seguir a montagem do padrão. Uma reforma, Rio de Janeiro, quantos anos tem o Rio de Janeiro? O risco é muito maior. Você tem empreendimentos, tem algumas Tem coisas que a vários. gente nem imaginava. Já peguei coisas aqui que você bem diferente. E aí você, às vezes, numa reforma, você tem que adequar uma coisa ou outra. Que eu estava falando, dependendo da obra que você vai fazer, não compensa. Então a gente vai abrir mão de alguma coisa ou outra, o instalador adequa alguma coisa, a Light vai aceitar. Então a análise de projeto é justamente para isso. Entendi. E o Almir está aí para resolver esses... Não, é muito importante saber que a gente tem essa possibilidade, né? E principalmente falando de reforma, DPC, a gente tem situações atípicas, especiais, diferentes, como você bem colocou, diferentes. Então é importante ter essa abertura, porque tem responsabilidade distribuidora e tem responsabilidade de cliente, perdão. Agora, vamos lá, ainda falando de redes de distribuição e como esse fornecimento é feito para o cliente, a gente tem bastante dúvida também sobre o fornecimento quando a gente tem rede network. Então, eu acho que esse é o momento de vocês brilharem e falarem quais são as exigências, como proceder em caso de estar conectado numa rede dessa e o que tem aí de especificação técnica para isso em relação ao material, por exemplo. Não, o sistema reticulado, no subterrâneo tem o sistema radial reticulado. O reticulado até 250 kVA, a gente vai ligar o cliente na rede, na própria nossa rede, sem problema nenhum. E ele vai ser um ramal igual o sistema radial. O sistema reticulado ele tem uma particularidade, né? Acima de 250 kVA, a concessionária, o que está escrito na Recon, ela pode pedir ao cliente uma seção de espaço, um espaço para a gente colocar nossos transformadores. Deixa eu voltar, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Eu sou do reticulado, tenho menos de 250 kVA. Você vai me atender. Vou te atender. E aí eu tenho uma pergunta antes. No reticulado, você sempre vai me atender em BT
Ou em caso de solicitação, não vou botar 250 kVA, em caso de solicitação minha, você pode vir a me atender em MT? Olha, Acho que é sempre média tensão é muito difícil. Tá, No sistema reticulado, você não vai ser atendido em média Sempre vai tensão. Tá? Tá. Você pode, às Eu vou vezes, falar mal naquela- às vezes eu vou falar para você assim, você não vai ser atendido em média tensão no reticulado. Eu Me posso estar mentindo, corrija. que às vezes você está numa área, pelo sistema reticulado você não vai ser atendido, mas você às vezes pode estar numa área, uma ponta do sistema reticulado, ou então que fico perto de uma subestação, que eu consiga trazer um circuito, Alimentador, né? um alimentador independente para você. Se você quiser um ramal reserva, a gente também pode trazer um ramal reserva, aí eu vou te atender ele no radial. Às vezes você está Eu dentro de tenho uma uma área região de reticulado, mas você isso, me atende no radial. isso, mas a Light vai analisar isso. Isso é por causa dos Isso é muito transformadores? difícil. O que acontece? O nosso sistema reticulado, a gente trabalha com contingências. E aí nós temos os alimentadores saindo da nossa subestação e eles são intercalados entre os transformadores, né? As câmaras transformadoras. E aí eu vou dar um exemplo, né? Às vezes eu tenho 8 alimentadores saindo da minha subestação. 8 alimentadores de 13 kV. Então eu vou intercalar ele entre meus transformadores da minha malha e a baixa tensão a gente tem ela toda interligada. Então eu consigo, se eu perdi um alimentador desse, eu consigo continuar com o meu sistema todo em cima. Então o sistema reticulado ele é projetado com 70% da carga nominal dele, dos meus transformadores. Quando eu perdi um alimentador, a teoria, meu sistema ficaria todo com 100% de carga. E se eu perdi o segundo alimentador, o meu sistema ficaria com uma sobrecarga de 20%, chegaria a 120%. Vida útil do tráfego, vida que Isso, mas aí a gente consegue trabalhar na identificação desse defeito do cabo de média tensão sem precisar Entendi. não vou dizer pressa a gente Você tem, não tem desabastecimento, mas eu não vou ter, né? não tenho ninguém desligado, não tem cliente fora. Então, o sistema, eu trabalho com 2 contingências e o sistema continua todo em cima. Então, como que eu atendo um cliente de média tensão dentro de um sistema reticulado? Não consigo, consegue. porque você está ligado num alimentador desse que eu Não fiquei tem com ele como. fora, que eu tenho um tempo de restabelecer ele maior do que eu tenho no radial, e aí é por isso que a gente não atende. A gente vai... Eu não cuidei da minha subestação, não pôr da MT, aí... Você ainda pode levar em defeito. A falha retorna, né? Exatamente. Você consegue... Então, não vou te falar que não vai ser atendido em média tensão, Mas depende da nossa análise, não é normal. Nós temos na engenharia lá, nós temos um grupo, uma coordenação dentro da gerência de engenharia, que é a nossa coordenação nós temos a coordenação de qualidade e de planejamento. Então, o pessoal de planejamento vai analisar onde esse cliente vai ser atendido. Então, dependendo do tamanho da obra, eu preciso atender ele no reticulado, está numa área de reticulado. Mas pode ser que meu menor custo global seja para atender ele no radial. Trago um radial exclusivo para ele ali, dependendo da carga, né? Pode ser uma carga elevada para a Light e para o cliente pode ser mais barato eu trazer um alimentador radial. Ele está dentro do reticulado, vai ser atendido no radial. Isso, beleza, show. E aí, cada 250 você vai atender no Isso. reticulado, Aí, você vai atender diretamente Isso. sem preocupar com nada. Isso. Aí Vamos agora voltar. Vamos voltar lá, né? Isso. Rebobinar. E aí passou 250... Isso, aí passou 250, não vou te afirmar também que a Light vai necessitar que o cliente ceda um espaço, mas a Light pode pedir acima de 250, o que nós colocamos no nosso padrão é que a Light, acima de 250, ela pode exigir que o cliente ceda um espaço, né, para construir uma CT, uma cama transformadora. Isso, uma CT completa. E aí, às vezes os clientes podem não entender, né, aí aquilo que eu estava falando da contingência. Se eu vou construir uma CT, às vezes, dentro do cliente, a gente chama... ela fica exclusiva para ele. Tá? Essa CT ela não vai ser interligada, a baixa tensão dela ela não vai ser interligada na malha de BT, porque ela se encontra dentro da unidade dele. Então, eu não posso ter um transformador dentro de uma unidade consumidora que atende cliente na rua. Né? Mas isso é específico de algum tipo de rede de distribuição? Não, hoje a gente não pode, a concessionária não pode ter um transformador dentro do cliente que atenda os vizinhos. Entendi. Esse transformador está exclusivo. No passado tinha isso, tá? A gente tinha isso, não tinha problema. Hoje regulatoriamente não pode. Você tem um transformador dentro do cliente, ele é exclusivo para o cliente. Perfeito. Tá? Então, se eu tenho uma câmera transformadora, isso são ligações novas. Né? Sim. E aí eu liguei, eu vou exigir esse cliente pedir. Eu vou exigir, estou falando exigir, né? Mas a gente vai pedir o cliente espaço, que às vezes o cliente não tem esse espaço. Sim. Vamos dizer, um caso de reforma, que a gente está falando muito de reforma. Ele está querendo uma carga muito maior. E aí ele não tem espaço. Aí ele não tem espaço, o pessoal vai pedir o espaço, mostrar qual o espaço que precisa. O cliente vai falar, não tem espaço.
aí essa câmara transformadora vai ser construída na rua. Aí E aí é uma sim, obra. aí sim. Aí o custo não sei se E assim, isso é importante detalhar, né, que na parte da análise de projeto, a gente segue muito à risca o que está escrito no Recon. Então, hoje, eu cheguei ali, estou no sistema radial, você passou de uma solicitação acima de 150, eu posso, como o André falou, solicitar aquela seção de espaço. Mas não quer dizer obrigatoriamente Que você- que a minha rede não vai ter aquela suportabilidade. Mas eu estou te pedindo porque, cara, para mim vai ser melhor eu construir a estrutura aqui dentro logo, ou eu já nego logo, já falo, ó, eu não tenho espaço para você, para te ceder. Tudo bem, a gente vai chegar para o setor de estudo de rede e vai avaliar. Eu vou ter que construir uma CT para atender 150 kVA? Pô, não, porque eu tenho um transformador em vazio aqui que vai conseguir te atender. Em vazio não é, no caso, com pouca carga. Uhum. Te atendo sem problema nenhum. Da mesma forma do network. O estudo do network ele é até um pouco mais aprofundado, porque ele busca entender as conexões da malha, né? Porque são diversas CTs conectadas, transformadores. Então ele acaba que assim, 250 eu posso te solicitar, mas às vezes eu tenho espaço dividindo, trazendo um alimentador Fazendo uma de uma engenharia ali de CT, relocação, tirando de né? outra CT, eu consigo te atender. Entendi. E aí eu não precisaria construir, por exemplo, uma CT na rua, entendeu? Eu acredito, inclusive, que isso seja avaliado, né? Não, isso Agora, tudo é avaliado, só com fazer uma certeza. no pergunta. momento do estudo, né? Aquele limite que a gente tem, né? Que é o limite de. Aí vocês me corrigem se minha memória estiver falhando, mas limite de até 225 kVA para atendimento direto pela rede de distribuição aérea para empreendimentos exclusivamente, quer dizer, mistos, e para exclusivamente residenciais, 300. Funciona é a mesma lógica. Nossa, já mudou. Então, Isso aí já é. Não, mas eu tô aproveitando que eu sou acelerada, você sabe. então mantém o consumidor Mas a gente mantém essa lógica? Mantém o consumidor único. Eu quero essa resposta. A gente vai voltar nisso aqui. Não, eu vai. vou te explicar depois, é porque o subterrâneo, o limite é diferente, tá? O limite no aéreo é devido a... Não, inclusive na Recon vem sessões diferentes mesmo. Essa tá em uma e o subterrâneo tá em outra, falando do reticulado e O do... do subterrâneo é devido à dificuldade de você ter uma carga acima de 250 kVA no sistema subterrâneo, né? Não tem como. É difícil. É que o Rombi estava falando, tem casos que eu vou conseguir, na hora do momento do estudo, vou analisar realmente o cliente, eu não preciso do seu espaço, né? E eu não comentei, mas tem um contrário também. Você não chegou na demanda do 150 no radial, por exemplo. Você está pedindo 90 kVA, mas eu não tenho rede. Eu não tenho nada Isso perto até de tá você. escrito, se eu não me engano. Exatamente. Então, Pode... com 90 kVA, por exemplo, eu vou precisar construir isso no subterrâneo, né? Eu vou precisar construir uma CT para poder te atender especificamente. Isso considerando que é tudo subterrâneo, né? Se for aéreo, é poste, é transformador e tudo mais. A regra que a gente está falando na Recon hoje, quando chega o projeto para ele, se tiver radial acima de 150 e reticulado acima de 250, a gente já vai pedir ao cliente espaço para ver se ele pode ceder o espaço. Que no momento que eu for fazer o estudo, eu vou fazer o estudo, olha, Considerando que é a possibilidade. Vou tentar atender pela minha rede, se eu não conseguir, realmente o cliente já tem um espaço aqui para eu colocar o transformador. Eu acho difícil, que você acima de 250 kVA, hoje no nosso sistema subterrâneo, às vezes fica difícil. Agora, para a gente encerrar... Deixa eu só tentar, assim, aquele negócio que eu estava tentando falar, que o pessoal às vezes não entende, é que quando, vou dar um exemplo, você está com uma carga de 1 MVA, né, aqui no reticulado. E aí, quando você vai construir uma câmara transformadora exclusiva para esse cliente, ele me cedeu o espaço, eu não tenho carga na rede, ele vai construir uma câmara exclusiva para ele, uma CT exclusiva. E aí, essa CT ela vai precisar de 3 transformadores de 1000 kVA. É justamente pelaquela contingência que eu falei. Então, se eu perdi um alimentador, perdi o outro, eu continuo com ele em cima. Senão, vamos dizer que eu coloque só 2 transformadores. Eu perdi um alimentador, coincidentemente, é aquele que está atendendo ele. Eu perdi o segundo, ele vai ficar sem energia. Sim. Ele vai desligar. Então, a ideia é todo o sistema reticulado ele trabalhar com 2 contingências. Então, sempre que eu estiver construindo uma CT, seção de espaço, eu tenho que respeitar a contingência? O projeto Do network. Sim. É a Light que vai informar isso, tá? Ela vai informar, olha, nesse caso seu,
eu preciso de 3 transformadores. Mas, por exemplo, lembra que eu falei que na segunda contingência eu podia estar com 120%? Sim. Então, até 1.200 kVA, eu consigo atender com 3 transformadores. Perdi um, perdi o outro, eu vou ficar com um transformador de 1.000 com 120% da carga dele. Não, sim, eu perguntei porque essa informação é muito importante, porque como antes, isso inclusive é o conhecimento geral que o pessoal tem, que a CT ela não era exclusivamente, a CT era espaço cedido, mas o transformador não era exclusivo. Então essa Ele informação fica que vocês exclusivo para trouxeram, atender esse cliente. sim, é nova. Isso se estiver dentro do cliente. Sim, nova pelo menos. Se estiver na via, aí a gente vai interligar Não, na malha beleza. ou não. Aí depende do estudo da Light. Pode ser que, às vezes, você colocar 3 transformadores, vamos dizer que não tem espaço, eu coloquei na via. Eu colocar 3 transformadores fica mais barato do que eu, às vezes, reforçar minha malha de baixa tensão toda. Então, isso Entendi. vai depender do estudo. Entendi. Né? E aí, o momento lá que o Almir trata Mas isso é muito, a muito análise do relevante. projeto do padrão de entrada do cliente. Depois, ele vai para a análise do estudo da rede, né? André, vamos para CT quando estiver no radial, tá? E aí não for da show. Você está me dizendo uma coisa que é novidade para mim, que aquele transformador só atende exclusivamente ao cliente. Se é radial, significa que em algum momento ele poderia ir para a média tensão, né? Eu cedi o espaço lá e tem lá, e mudou o cliente por um motivo qualquer, mudou, e o novo cliente que entrou prefere um atendimento em média tensão e ele vai construir. Aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, esse transformador que é de uso exclusivo meu, eu poderia migrar aquilo para média tensão e adquirir esse ativo da concessionária? E segundo, como até que eu não posso, aí eu criei minha média tensão. Já que aquele espaço eu fiz uma sessão não onerosa para você, aquele transformador só me atendia e agora não vai mais me atender, você retira ele? Retira ele. Acho que todo transformador é retirado na sessão, não é? Retira. Retirado. É retirado. A O possibilidade cliente não de eu- pode... a Não, possibilidade de eu adquirir Porque, inclusive, não o cliente acha, todos eles acham que quando eles têm CT dentro, eles acham que o transformador é deles. Não. Todos eles. Tem um exemplo, um cliente, aí ele já é um padrão um pouco mais antigo, que era no aéreo, e ele tem uma entrada de 300 kVA num pedestal, um carro pedestal da Light. Ele agora, que quer Não, ligar é com o igual. Mercado Livre, ele vai botar uma simplificada, não tem jeito. Não tem Ele não jeito. pode comprar outro transformador de você, Não. você simplesmente vai lá e vai tirar. Não. Mas você vai tirar aquele transformador. vai tirar o transformador. E se por acaso, por isso ser muito antigo, ele atender esse outro cliente? Entendeu minha pergunta de prova agora? Sim. O novo eu sei que você está me dizendo Aí que a não. Light vai ter que, no momento do estudo, a Light vai ter que analisar para esse cliente que estão atendido ser atendido pela via Ela vai pública. ter que se virar. Ela vai ter que criar um novo posto de transformação para atender os clientes que estavam ligados nele. Achando que eu ia comprar. Porque você imagina, né? O cliente não quer... Gente, olha só o Vinícius. Tentei, né? Mas só pra gente encerrar aquela Você quer pergunta ir que lá eu acabei de pro aéreo? fazer. Verdade. Quando é que eu preciso? Ótima pergunta. Boa pergunta. Ótima pergunta. A chave a gás, a chave a gás é exigida quando a rede subterrânea, né? Então, eu tenho uma rede subterrânea, o cliente atendido, ele vai ceder, por exemplo, ele vai ceder um espaço para colocar um transformador. Né? Você cedeu o espaço que você está falando para colocar o transformador. A nossa rede, ela vai chegar nessa chave a gás, eu vou interceptar essa rede na via, eu vou levar até essa chave a gás, uma via, ela vai entrar na primeira via, na via do meio você atende esse cliente, aí ele pode ser até um média tensão. Um cliente de média tensão, eu vou atender essa via da média tensão. Se ele for baixa tensão, a gente vai colocar um pedestal ou uma cabine. Aí depende de como que vai ser a entrada. Você pode ser uma cabine. Aí eu vou atender esse transformador e o cliente vai ser baixa tensão. E aí eu continuo com essa rede. Então a gente fecha a rede em anel, eu atendo esse cliente e continuo com a rede. Essa sessão continua lá. O cliente permanece, que aquela chave vai ficar a vida toda lá, porque agora ela faz parte do... Ela faz Mas é a parte mesma lógica do transformador em termos de... MT, né? Aí é MT, né? Não, mas Aí em ela termos tem de várias- sessão é a mesma coisa. Mas Faz parte da rede, mas é Ela da fica fazendo distribuidora. parte da rede e é do distribuidor. Só o espaço que é cedido, apenas. Que aí se você está falando, ele era um baixa tensão, quer ser um média tensão, a chave H vai ficar ali. Show. Você vai usar aquela via para atender ele de média tensão. De qualquer jeito, de uma forma ou de outra, aquela chave precisa estar ali, porque média tensão ou baixa tensão, você vai usar a chave. Mas isso é sessão subterrâneo, do cliente, tá? né? Hã? Isso é Uma sessão. sessão do Vamos nem cliente. entrar nos desdobramentos, que eu acho que fica muito assunto. Quando é rede aérea, que quando você tem um transformador só, não é necessário chave a gás. Então, quando eu desço de rede aérea, a gente vai botar a proteção lá no nosso poste e vai atender um transformador. Ah, não, eu tenho 2 transformadores. Vou dar um exemplo, a carga às vezes é maior.
eu tenho 2 transformadores de 1000 vindo de uma rede aérea. Aí você também precisa da chave. Você vai vir com um Sim. cabo de média tensão e aí você vai derivar para os 2 transformadores, tá? Perfeito. Então a gente só não precisa de chave a gás quando o cliente cede o espaço e tem apenas um transformador. Sim, do mesmo modo, se a gente fizer BT mais MT, a gente tem que ter a chave, segue a mesma Subterrâneo, lógica. a chave. Perfeito, gente. Você pode ir para condomínio. Você quer perguntar você Não, tinha falado eu queria deixar... de 225 e 300. Se segue a mesma lógica, mas eu acredito que sim. Então, a fazendo lógica... a analogia, não então, é a mesma lógica. Na rede aérea... Mas não é seção de espaço? Sim, mas aí não é devido à carga. Por exemplo, Não, o que puxa na carga, mas a uma lógica câmara de transformadora eu fornecimento- posso colocar quantos transformadores eu quiser. Eu posso ter 5 transformadores de 1000. Na rede aérea eu não consigo. Minha limitação da rede aérea é um transformador de 300 kVA. Sim, mas Aí a que é a pergunta diferença da... não está em função da carga, até porque a carga, quem vai determinar é o empreendimento, o atendimento, enfim. Está em função da lógica de cessão de espaço e responsabilidades. porque na Entendeu? rede aérea, meu maior transformador ele é de 300 kVA. Uhum. É o nosso Então, nós limite. colocamos que se o cliente for exclusivamente residencial, a gente atende até o limite do transformador de 300. Por isso que 300. está lá 300. Se eu tenho um cliente comercial ou misto, aí nós colocamos 225, porque o que estava acontecendo? Chegava um empreendimento novo e aí ele tem 200 apartamentos e um monte de loja embaixo, né? E aí essas lojas, ninguém sabe o que vai ser nessa loja. E aí o empreendedor ele vai colocar o mínimo da carga para essas lojas. Aí ele colocava 10 lojinhas com 40 amperes. E os apartamentos Já com entendi 40 a amperes. lógica. Quando chegava a primeira loja, entrava uma padaria. Mas e se exceder, então quer dizer que hoje vocês liberam esse limite? Não. Aí se passar do 300, ele vai ter que ceder espaço. Mas no e construir. 225 vocês Então, o liberam. 225, diminuindo para 225 para você ter a margem para atender um futuro aumento de carga Entendi. comercial. Até, por exemplo. Gente, Olha, eu vou essa falar isso que informação aconteceu. é uma coisa Aí se linda. passar de 300, o cara vai ter que Não fazer. tem jeito. Aí não tem como. É o limite, É o limite. é o limite da carga de tráfego. Isso Ou cabia. seja, a construtora não deveria... A construtora deveria... Da ótica da construtora cliente, eu estou falando lá. Sim. A construtora deveria sempre ceder o espaço. Porque Depende da carga, né? Às vezes você tem cargas Ué, menores. mas isso é né? um cenário Mas você tem pé do ótimo, limite mas ali? deveria. André, vamos Sim, combinar. Se a gente está falando hoje em descarbonização e a eletrificação é parte da descarbonização, a tendência É só subir carga. Só tem dor de cabeça, só tem a derrota. Só subir E carga. 300 kV não é uma carga tão grande assim, né? Conselhados passou ali dos 200, o ideal que ele já tivesse. Isso assim, são casos recentes até, o cara enxugou o máximo possível, colocou ali Contenção de custos. 2 meses pessoal. ligado. 220 kVA. Beleza, tá ali dentro do misto, consegui te atender com transformador 225. Aí o primeira padaria unificou loja A, B, C, Aham. pediu 600 Já amperes. foi. Aí já Aí era. você não vai Já ter foi. jeito. Esse aí. Mas essa informação é muito relevante. Por quê? Porque a gente sempre fala dos limites, e é óbvio que a gente entende que tem a negociação, que no mínimo do mínimo ele teria cessão de espaço, teria que dar a cessão de espaço. Mas ela explica um motivo, e é uma coisa que eu gosto muito, do porquê que aquele número está ali. Porque isso significa que a gente tem essa margem com a distribuidora. A margem foi justamente para isso. Muito bom, extremamente E eu acho relevante. que, na verdade, o responsável técnico já tinha que analisar, né? O responsável da construtora, ele já tinha que analisar que é uma futura carga. Aquela pergunta inicial. Sempre, né? Quando se trata de projeto elétrico, isso é muito importante. O projeto elétrico como um todo. Quem é que está contratando o projeto elétrico? Quando a gente fala hoje, o correto, algum engenheiro dizia que todo projetista, seja de qualquer disciplina, ele tinha que olhar não a construção do empreendimento, mas a vida útil, até o descomissionamento do empreendimento. Então, na verdade, eu estou construindo uma modificação residencial, que seja lá o que for, eu, projetista, não estou sendo contratado pela construtora. Eu não tenho que atender a construtora. Na verdade, eu teria que atender quem vai utilizar o prédio durante 25, 30 anos. Exatamente. Mas, na prática, não. A construtora quer o menor custo possível e eu sou mandado por ela. Né? Se eu disser o seguinte, olha, eu cheguei a conta aqui, Certinha, vamos lá. 220, mas vamos ceder um espaço aqui, porque isso vai dar problema. Não vai acontecer. Se eu chegar com ela com 230, ela vai dizer, aí não, sabe, recalcula. Tá de minutos. brincadeira. Tira, não tem mais essa bomba. Essa bomba não é isso. O ar-condicionado não é 18.000 BTU, é 12.000 BTU. Já fizemos revisão de carga. Aquele fator de segurança não existe, é o contrário. Fator de segurança é 0,8, né? Não, mas eu acho que essa é a dificuldade. Mas entendo, agora ficou
e ficou claro qual é o Muito bom, limite, inclusive para quem for. Que tem gente que vive da concepção junto com a construtora e tem gente que vive dos BOs, né? Eu e a Gabriela vivemos dos BOs. Então é muito legal porque a gente pode explicar para o condomínio. Ó, cara, você volta lá 3 anos atrás e reclama com a construtora. Mas a regra aqui é clara, você não consegue mais ligar ninguém. Por exemplo, esse prédio de uma barra misto, eu imagino que seja um inferno ali na... Que agora todo mundo que chega virou padaria, virou restaurante. Todo mundo. Tudo comercial com alta carga. É, padaria, pessoal. Exatamente. E o mínimo é 200 amperes. É claro. Não, pra começar. Inclusive, essa interação de carga mais ou menos nessa... Ai, gente, eu tô com vontade de chorar. Enfim, isso volta na nossa primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, né? Que é a questão do projeto especial e etc. Vai muito do responsável técnico. A gente sabe que tem essa realidade toda que você acabou de falar com relação às construtoras, mas, de fato, vai do responsável técnico avaliar, até porque a RT dele, ele que está se responsabilizando, é um investimento de muito dinheiro que está sendo feito ali, seja para reforma, normalmente é reforma. Então, você imagina, você tem um desarme da proteção. A gente voltou E de lá, qualquer... a gente voltou lá naquela lá primeira atrás. pergunta, né? Mas, ou seja, é um Quem é o link, né? responsável pelo Exato. cálculo de demanda é o... É melhor ter um trabalho só. Vai ter que negociar uma sessão. Eu ouvi isso aí, não tá certo. Gente. Mas, enfim, bem legal, porque eu acho que esse papo tá, assim, a conversa tá bem sinérgica e isso é muito interessante. Agora aqui, a gente já tá passando daqui a já passou da pouco, hora. né? Tá quase, São tô 52 controlando, tá quase. A gente nem conseguiu entrar em tanta coisa aqui, gente, mas enfim. Para quem está acompanhando, inclusive, fazendo aqui um corte, tem outros episódios, tá, gente? Falando de vários outros temas. Então, esse não é o único podcast. Continuando aqui falando de condomínios, eu não posso deixar de falar com vocês sobre incorporação. Até porque a gente veio com uma norma nova. Tem um podcast falando só sobre incorporação. Como que... Fala um pouco para a gente sobre isso, dá uma resumida, quais são os pontos importantes, como é que a gente consegue incorporar uma rede? Posso começar? Quer que eu comece e depois você... Eu Né? explicar, pode falar. Corporação para quem... Eu vou começar, depois o Mick... Eu complemento. O Mick complementa. Então, a parte da... Você está falando da norma de condomínios, né? Isso aí. É o nome que ela vai... Eu sou desse nome. A norma de condomínio ela veio para tentar explicar um pouquinho melhor para o responsável técnico quais são as formas de atendimento de um condomínio de múltiplas unidades consumidoras. Então, porque na Recombet a gente trata de uma única edificação, né? Aí você tem uma edificação que eu digo, às vezes você tem um prédio que você tem 2 torres ali, mas você não tem aquele condomínio com arruamento interno, são vários blocos, então você consegue tratar ele ali na Recombet, que aí a gente já entra, provavelmente, o cliente, o responsável técnico vai querer agrupar todas as medições lá na entradazinha do prédio, né? Ele vai procurar mais o centro de carga para diminuir esse custo. Então aí a gente já entra no sistema SMLC, que aí você tem as medições totalizadoras e ele, dali para frente, o cliente que monta toda a infraestrutura, o cabeamento, tudo é montado pelo cliente. Agora já vamos pela parte dos condomínios, com arruamento, com várias edificações, e aí você já tem algumas outras formas de atendimento, que aí é a forma como se fosse uma via pública, né? Você tem uma via ali, não é pública, mas você tem uma via que você consegue entrar com caminhão, você consegue implementar rede. Então, a gente tem essa parte de incorporação de rede de terceiros. E aí, o cliente, o que nós fizemos nessa norma de condomínio? Nós tentamos mostrar as formas de atendimento. Se eu tiver, o cliente ele quer ser atendido por rede aérea. Aí nós colocamos como que é essa entrada de rede aérea. Não, é um local de rede subterrânea, eu não posso ter uma rede aérea. Então, se a rede de distribuição da Light é subterrânea, a rede interna ela não pode ser aérea. Mas se eu tenho uma rede aérea da concessionária, eu posso ter uma rede subterrânea. O cliente não quer uma rede aérea interna. Ele, mesmo a Light tendo rede aérea, ele pode solicitar a Light uma rede subterrânea. E aí, nesse documento, nós mostramos os arranjos que podem ser montados, né? Com transformador tipo pedestal, com transformador tipo em cabine, com câmera subterrânea. Então, ali a gente coloca quais são os arranjos que podem ser utilizados. Aí, beleza. Aí ele vai mostrar ele vai definir como que vai ser o atendimento dele. Pode ser o SMLC, igual a Recombet. Pode, não, eu quero entrar com uma rede subterrânea, não, eu quero entrar com uma rede aérea, eu quero botar pedestal. E aí tem esses arranjos todos. Definindo esse arranjo, ele vai solicitar a Light a norma de projeto, né? Vou botar uma rede aérea. Nós temos uma norma de projeto de rede, né? Como que ele monta essa rede. E quais são os materiais... Corte, rapidinho. Eu tenho um conjunto de bloco, condomínio grande, eu tenho lá o limite do terreno, né? Onde está
onde vai ter a guarita, para não deixar eu entrar. Sim. Dali para dentro, nesse caso aí que estou falando, esses materiais vão ter que seguir o padrão De rede light. de rede light, que significa, entendeu? Materiais homologados, essa coisa toda. Exatamente. E aí esse serviço, essa construção, pode ser feita pela Light ou pode ser feita por um terceiro. E quando for um terceiro é que nós temos que fazer um processo que é a seria Exatamente. incorporação. É disso que você está... É disso que eu tô falando. Vai indo, Isso. né? Exatamente. E aí, e não sei se vocês sabem responder isso, no primeiro momento, quando você me dá o meu orçamento de conexão, você já me dá qual o custo executado por vocês ou não? Eu aprovo o projeto e depois do projeto aprovado, vocês dizem, ó, se quiser que eu Light faça, isso custa... Isso. Na hora que você for entrar no pedido de análise prévia de projeto, ele tem que informar se ele quer que a Light construa ou se ele, porque tem o responsável técnico e ele já está acostumado a fazer esse tipo de rede, ele já entra informando que ele vai fazer a autoconstrução, né? Ele vai fazer a construção da rede. E aí tem que seguir todas as normas de rede da Light. E aí a Light vai apresentar, ele vai apresentar o projeto do loteamento ou do múltiplas edificações e informar que ele quer uma rede aérea. Ele vai construir uma rede aérea, um padrão da Light. E aí a Light vai apresentar para ele a norma de projeto aérea e todos os materiais que são homologados, transformador, poste, cabo. Que A Light inclusive apresenta a tem lá- lista dos fabricantes e a lista de materiais do que ele está projetando, né? Então ele vai ter ele tem a norma de projeto e os materiais validados. E aí ele aprova um projeto de autoconstrução Isso. e depois do projeto aprovado, ele executa dentro Dentro do padrão, e aí depois tem um processo de incorporação da rede. Ele faz o termo de doação, ele vai doar essa rede para a concessionária e a Light incorpora essa rede dela, do cliente. E é isso. E o empreiteiro, né, o executor, ele também tem que ser homologado na Light ou só os materiais? Não, só os materiais. Só os materiais. E O empreiteiro vai se isso- sentir confortável, desde que execute, né, certinho, porque aí eu entendo que vocês fazem uma vistoria. Isso, É bem fazer detalhado. a vistoria detalhada dos materiais, a nota fiscal, ele tem que apresentar a nota fiscal do material. Isso. E aí são duas situações, né? Tanto na questão de aprovação do projeto, porque quando a pessoa, o responsável técnico fala, eu vou fazer autoconstrução, a gente vai deixar de analisar um projeto simples, mas avaliar também o estudo de rede. Porque ele não pode simplesmente, eu vou colocar um poste aqui, um transformador aqui. Mas aonde ele está botando um poste, está fora do centro de carga dele, está com a distribuição para os clientes que vai dar queda de tensão. Tá Então, aleatório. eu posso questionar ele e falar, o local onde você está botando o transformador, seja aéreo, subterrâneo, vai dar queda de tensão lá para o último, necessário projetar mais 1, 2, lançar mais cabo, eu vou ter que indicar isso para ele na hora ali da avaliação do projeto. Porque no final, essa rede vai ser doada, então Sim. vai ser minha responsabilidade fazer a manutenção dela e todo o resto. Perfeito, perfeito. A gente tem, assim, bastante coisa pra falar sobre isso, inclusive por isso que a gente fez um episódio só para isso, não dá, é bastante coisa, mas acho que ficou bastante claro esses princípios básicos. Gostaria até de fazer uma pergunta que sai um pouquinho, mas eu percebo que tem uma relação. Por exemplo, isso já aconteceu comigo, eu fiz um projeto que eu atendimento era individual, baixa tensão. A princípio, a gente fez uma alteração de carga, mas a medição iria ficar lá dentro da fazenda do proprietário, que se tornaria um centro comercial, etc. e tal. E então, era muito longe, não tinha como esse fornecimento ser feito no limite da propriedade para depois a gente levar, né, a energia lá para cima. Eu tô rindo porque... Que ele lembra da história. Ela queria fazer uma sapequice. Uma área rural, né? Não, Isso em área não, rural. jamais. Sapequice igual, como diz minha amiga Bárbara Albim. E aí eu até hoje lembro dela. Quando ela quer perturbar o juiz, eu lembro da sapequice que ela queria fazer. Eu não vou comentar. Não, não foi eu que quis fazer. Não vou né? comentar. Sossegada, continua com o André. Até porque você conhecia saber que você sabe por quê. Mas, enfim. E aí, enfim, tem algumas soluções que as pessoas dão para isso, que no fim funciona, mas vamos falar de norma light, padrão light. O que ficou de solução padrão light, que é corrigindo essa pequise, tentando sempre oferecer o melhor para os nossos clientes e o correto, a gente conseguiu conversar com a engenharia. E aí a gente fez um projeto, eu fiz um projeto junto com um topógrafo, enfim, a equipe de engenheiros lá do cliente, com a construção da rede para atendimento individual. E aí esse projeto foi aprovado
E a partir deste projeto aprovado, a gente solicitou a construção por parte da distribuidora, que fez um orçamento de construção. Neste caso, foi passado para mim que essa rede é da distribuidora, no padrão distribuidora. E aí, eu só queria que vocês comentassem um pouco por quê. Vez ou outra bate isso. Vez ou outra bate isso. Isso. Você passa do limite da propriedade. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o analista. Eu falei assim, analista de preço, falou, ó, vamos alterar esse projeto. Ele, vai reprovar. Eu falei assim, não vai reprovar não, porque eu sei que tem alternativa de incorporar isso aí. Eu vou ficar quieto. Isso você está falando são áreas rurais, né? Áreas rurais. Mas é área rural, olha só. Se for área rural, tem condições na REM1000 Isso. de você deslocar o ponto de entrega. Se não for área rural, é no limite da propriedade. Não, área rural. Não, Área rural. área rural, sim. Área rural. Área rural, O urbano nem tem espaço para isso. ele vai Atualmente. o cliente tem que apresentar a faixa, a autorização de passagem, né? A gente chama de Isso, autorização tinha de sessão de passagem, Isso, tinha, sessão de carta, passagem. tudo. Na área rural isso é comum, né? Uhum. E às vezes você passa até por dentro de outras propriedades. Isso exemplo, deu um você problema, tem, rapaz. Você tem uma fazenda do lado, esse cliente pode pedir ao vizinho uma autorização de passagem para chegar, porque realmente às vezes você fica... Mas dá muito O problema. cliente está num local que você não consegue chegar com a rede. E aí você consegue passar por dentro de outras fazendas, dentro de propriedades rurais, com essa autorização de passagem. Né? Foi o que a Aurora falou, se for uma área urbana, não. A área urbana é no limite de propriedade, Não, a não perfeito. ser as múltiplas unidades consumidoras. Né? Você tem um empreendimento Que é com esse múltiplas caso aqui que a edificações, gente está isso, conversando. que a gente está conversando. Muito Se for bom. um cliente único, ele tem uma casa muito grande, eu não posso entrar... Não, perfeito. Dentro E a área perfeito. rural, para ficar claro, essa autorização de passagem vai para o RGI. Isso é uma sessão não onerosa. Não, a gente colocou tudo, o RGI, É só carro, quem está tudo nos assistindo, certinho. toda vez que tem autorização de passagem, aquilo vai para o RGI. E amanhã ou depois, né? Às vezes você é um vizinho, pô, meu vizinho é legal, eu vou deixar lá de passar. Daqui a 5 anos eu quero tirar aquela rede, você, dono do terreno, que foi legal com o seu vizinho, paga 100% do risco. Exatamente. Não, eu sei, isso tudo foi conversado nesse caso específico, e se esse cliente estiver me assistindo e tinha outros engenheiros envolvidos também vão lembrar, lá foi construído um aeródromo, então, inclusive, a gente teve licença ambiental, licença da ANAC, foi um processo, assim, muito construtivo para mim como profissional, porque a gente teve tanta documentação que, assim, eu fiquei até chocada com a quantidade de exigências, mas é total compreensível. Então, só para a gente fechar aqui, áreas rurais, é possível também ter essa solução, né? Sim. Perfeito. Bom, gente, falamos bastante, realmente a gente passou, eu ia dizer que a gente está passando, mas a gente Foi passou rápido, né? demais. Passa muito rápido. Tem algum outro tema, Vinícius, que você gostaria de chamar com eles? Eu chamaria carregamento veicular agora, Assim, eu não chamaria. eu chamaria, mas a gente... Já que você não tá ligando pro tempo mesmo. Ah, sou não, eu, gente, a tô logo, qualidade... sou da orelha, só pra gente confirmar, né? Condomínio vertical, principalmente, onde os moradores ou o lojista, sei lá o que for, queiram botar carregamento veicular. Existe alguma instrução da Light obrigando a ser apenas no medidor de serviço? Por exemplo, a Copel é assim? Ou é discricionalidade? Ele pode pedir no medidor de serviço ou no individual? E qual a relação disso com a área interna ou externa? Como que se Da diz? vaga. Área interna, né, dentro da A vaga embaixo da está dentro edificação ou a ou está vaga na está área na área externa? externa? Não, isso não tem... isso vai ficar a critério do cliente. Uhum. Nós colocamos 3 possibilidades, né? Ou ele coloca após a proteção dele, ele tem a medição dele, ele tem a proteção, e aí vai ficar no circuito após a proteção dele, não tem problema nenhum. E aí a Light não vai nem não cabe nem vistoria da Light nesse padrão interno dele. Sim. E aí o outro caso, ele pode colocar na medição de serviço existente, e a gente não abriu outra possibilidade que, dependendo da quantidade de vagas, ele pode criar um serviço só para isso. Que nem você falou, às vezes você tem uma área externa e você tem as vagas, você pode criar um serviço para aquele ali, um outro serviço só para a recarga de veículos. Perfeito. Tá? E é o mesmo processo, igual a gente fazia para o GD, né? Que Exatamente. fazia um E aí, acho que isso acho que facilitou, porque às vezes você já tem aquela medição de serviço com a carga da medição de serviço. E aí vamos agora chegar com 10 vagas, vão passar a ser com recarga, e aí você ia precisar uma obra para aumentar essa medição de serviço. Então a gente abriu exceção, nesses casos, ele cria uma medição de serviço exclusiva para recarga. Que nesse caso ficaria jusante, né? Da produção geral. Sim. Perfeito.
Isso é relevante por questões em relação a questões de projeto. Virou antes e depois. Esse não. Mas é isso. Bom, perfeito. Achei a conversa extremamente produtiva. Abro agora aqui para vocês fazerem as considerações finais. Se vocês tiverem mais alguma coisa que gostariam de falar, seria excelente. E também, Vinícius, pode seguir por as suas considerações finais, finalmente. E já agradeço que vocês tenham aceitado o convite de estar aqui conosco. Você que está assistindo até agora, reforço que temos outros episódios falando sobre temas análogos. E temos muito mais coisas ainda para construir, certo? Sigam as redes sociais do Conexão. Nós aqui somos, eu e Vinícius, Sindistal. Conheça o trabalho de Sindistal, você que é integrador, que é instalador, que é técnico, porque aqui tem um ecossistema bem interessante preparado para você. Tá. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, né? Muito legal sempre essa troca, né? Com o instalador, com o grupo de projetos lá também, que a gente tem uma troca muito grande. Então, é dizer que a gente está sempre à disposição, tanto a engenharia da Light como o grupo lá de análise de projeto, e a gente está sempre aberto também ao diálogo, né? A Recon BT, o pessoal fala, está revisando a Recon BT, né? A Recon BT vai sempre ser revisada quando for necessário, quando tiver novas tecnologias, e a gente pede até informação do cliente, né? Informação do instalador, isso é muito importante, que é o instalador que está lá na ponta, né? Então, toda a informação é bem-vinda, a gente tem o canal de dúvidas técnicas, e a ideia é estar sempre melhorando. Bom, é isso, né? É agradecer realmente o convite, né? A participação. Isso é muito importante, principalmente no início do ano foi criado ali o grupo de análise do projeto, então o objetivo aí de trazer o responsável técnico mais para perto da gente, a gente conseguir orientar da melhor forma possível e a gente ter projeto o mais correto possível, né? E como falei até em outro episódio, né? Quanto menos reprovações a gente tiver, melhor, né? Porque são menos retrabalho que nós temos. Então, a gente vai cada vez mais entrar em contato com o cliente, né? Tentar trazer, explicar para ele, antes de dar uma reprovação, alguma coisa do tipo. Estamos tentando aquele contato maior, né? E é isso. E a gente vai sempre estar falando com todos, né? Com o responsável técnico, antes de avaliar, né? Questões específicas, projetos específicos. Vamos tentar ir no local também para poder avaliar da melhor forma possível e ir ajudando cada vez mais. André, Almir, de novo, em nome do Sindistal, agradeço aí pelo tempo de vocês, pela gentileza de estarem sempre também esclarecendo. Agradecer lá também ao time Light, ao pessoal que permitiu que vocês estivessem aqui, né? Pede desculpa aos amigos que tiveram que trabalhar mais hoje, porque vocês estão aqui. E para quem está nos assistindo, algumas considerações importantes. Primeiro, as informações que precisam para 90%, 95% dos casos estão no Recon, em questão de ler e interpretar. Tendo dúvida, tem lá o e-mail da Light, dúvidas underline técnicas @light.br, e existem casos especiais. Casos especiais precisam ser tratados de forma especial. A Light está aberta porque a gente faça as discussões lá que precisam para chegar à melhor solução. A melhor solução não necessariamente é aquela que você deseja, mas pelo menos é uma solução chegada em consenso e comum acordo. E muito importante, seja você responsável, ou seja, não prometa coisas ao cliente que você não tem certeza que pode fazer, e compra e execução devem ser feitas apenas após os projetos aprovados, principalmente nos casos especiais. Não adianta vocês acharem que vão resolver cargas altas em período muito curto de tempo, de condições especiais. É muito importante para que vocês não tenham dissabores com os seus clientes. Não adianta dizer para o cliente que a culpa foi da Light, porque casos especiais têm que ser tratados de forma muito especial. Agradeço a todos que tenham ficado com a gente. Nos vemos no próximo podcast. Até a próxima.